Olá, nobres vassalos. Eu sou Lukavich Possalski, Lucas Docas, e estou aqui trazendo um quadro para vocês que vocês se lembram muito bem. Imagino que muitos estejam com saudade porque faz tempo que eu realmente não faço. Mas aqui está ele de volta, o Docas Responde. E por que eu resolvi fazer isso? Porque eu percebi que estava tendo comentários demais, somente agora, época de final de ano e ano novo. Esse vídeo sendo gravado dia 6 de janeiro, então. Mas como eu não tinha respondido nada antes, ou se eu tivesse respondido ficou muita coisa para responder, eu acabei fazendo isso. Vou fazer um vídeo aqui só para responder os comentários que eu recebi nesse tempo. Talvez estejam todos aí, mas alguns mais os que foram marcados pelo YouTube, que eu recebi notificação, estão todos aqui. E tem alguns comentários que não são do YouTube, e sim do grupo do WhatsApp. E só lembrando, para quem quiser entrar no WhatsApp, o link no nosso grupo de WhatsApp está aqui na descrição, junto com os outros links. Vou começar a deixar o link do WhatsApp em todas as nossas descrições, que acho que é uma coisa legal, né? Mas então vamos lá. O primeiro comentário, que na verdade foi uma resposta de um comentário de um vídeo aqui, que é do Hernan de Mornay. Príncipe Lukavich, os árabes jamais invadiram Espanha e Portugal. Os reis de península eram eslavos, de la região de Lituânia, Polônia e los goths, Suécia de hoje. Eles criaram o Islã junto com os ostrogodos. Islâmico, espanhol e português era loiro de olhos azul. Não ponga atenção aos preconceitos raciais. Sei lá se está em português, espanhol, ou se é alguma outra língua intermediária aos dois. Mas vamos comentar isso aqui, porque apesar de estar numa língua que eu não sei exatamente qual é, eu consigo entender o que o cara quis dizer. E acredito que a maior parte de vocês também. Então, houve invasão árabe sim na Península Ibérica. Não estou falando que todos os árabes, todos os islâmicos lá da Península Ibérica eram realmente árabes de sangue. Mas houve invasão. Agora também houve conversão da população local depois. Isso é inegável. Tenho que fazer um vídeo sobre a Península Ibérica melhor para poder explicar para vocês coisas como eram lá de forma mais detalhada. Sim, isso é verdade, eu tenho. Mas assim, não, os ibéricos não eram eslavos. Por sinal, os eslavos viveram no leste europeu e continuam vivendo lá até hoje. O que você pode falar é que os ibéricos têm uma forte origem celta, isso é verdade. Mas de eslavos não tem nada. Primeira coisa, desculpe meu amigo. Infelizmente isso está errado. Agora, quando você fala que eslavos da Lituânia, a Lituânia não é uma nação eslava. Ela pode ter sofrido uma forte influência eslava, mas ela não é uma nação eslava de sangue. A Lituânia é uma nação nórdica, báltica, sei lá como preferirem chamar. Uma nação que seguia Thor, Odin e esses deuses, e não que seguia Svarog em seu surgimento. Posteriormente, a Lituânia acabou se transformando em algo mais eslavo do que nórdico, é verdade. Mas em sua origem, a Lituânia é mais nórdica do que eslava. Quanto à Polônia, sim, você acertou, a Polônia é uma nação eslava. E os goths, imagina você falando dos godos da Suécia. Enfim, muita gente gosta de atribuir os godos, como os visigodos, ostrogodos e todos os outros godos, como originários da Suécia. Mas isso é outra coisa que também tem que fazer um vídeo mais aprofundado sobre quem são os godos, de onde eles vieram, por onde eles se ramificaram e coisa assim. Mas os godos não são da Suécia. Eles são um povo do centro europeu ali, região da Áustria, leste da Alemanha, leste e norte da Alemanha. Eles são dali, eles não são povos lá da Escandinávia, do fim do mundo. Não, isso é uma ideia errada sobre eles. Talvez a Dinamarca até, sul da Dinamarca possa ser considerado, mas não mais que isso. Agora, os eslavos e os godos, tá bom. Godo até pode ter tido influência na Península Ibérica, mas no geral, suecos não, e eslavos também não, e nórdicos também não, na influência na Península Ibérica. Foi muito pouco, teve. Foi mínimo irrisório. Agora, o fato de ter olho azul, olho claro, cabelo claro, não quer dizer que seja de origem germânica ou nórdica ou eslava. Os celtas mesmo tinham alguns com características assim, apesar de não serem maioria. Tanto que você observa, Portugal e o norte da Espanha têm uma forte origem celta ainda. Tem semelhanças aos povos das Ilhas Britânicas, e não aos eslavos e nórdicos e coisa assim. Quanto aos ostrogodos do seu comentário, os ostrogodos ou austrogodos, eles são da Áustria, por isso que chama Áustria, porque é o reino dos austros, ou austrogodos. Então também não tem muito a ver, né? Os austrogodos também estiveram na Itália, na Iugoslávia, na Suíça, mas não, tipo, tão longe também. Agora, isso não é um preconceito racial. Não tem nada de preconceito racial nisso. Um preconceito racial seria uma coisa completamente diferente. Novamente, existiram árabes de olhos claros e pele clara também. Nem todo árabe
é moreno. Se você pegar um árabe do norte da Península Arábica, eles são claros, de olhos claros e são loiros também, lá da Turquia, por exemplo. A Turquia é parte da Península Arábica ali. E eles são completamente diferentes dos árabes do sul. Então, preconceito racial, me desculpa, meu amigo, mas tá sendo muito mais a sua parte por querer achar que eu tô achando preconceito por dizer que o Islã vem dos árabes. Porque poderia haver árabe de pele clara e olho claro e cabelo claro. Nada impossibilitava isso, até existe hoje, né? Vai lá no Irã. No Irã tem isso. Apesar dos Irã serem persas, não árabes em si, né? Mas enfim, isso não importa. Vamos ao próximo comentário. Esse aqui é o vídeo melhorado sobre os 5 grupos étnicos europeus. Queria saber se os europeus querem ou não ter filhos. Do Megaton Gamer. Então, meu caro, sobre os europeus quererem ou não ter filhos. Sendo muito sincero contigo, eu não sei. Isso depende muito de cada pessoa, né? Agora sim, lá na Europa existe uma tendência às pessoas não terem filhos, porque eles tiveram seus valores culturais completamente destruídos por ideias nefastas aí que vieram com o passar do tempo. Mas generalizar isso para todos os europeus é uma tremenda idiotice. Tem país europeu que não está decrescendo de população. Nem todo país. Desculpa, gente, fui interrompido aqui, mas enfim. Voltando à pergunta. Nem todos os europeus também querem deixar de ter filhos. Muitos europeus querem ter filhos. Mas agora, o que você considera como europeu? Pessoa que nasceu no continente europeu? Ou pessoa de sangue europeu, mas que pode ter nascido em qualquer lugar do mundo? Ou pessoa de sangue europeu que nasceu no continente europeu? Por que essa pergunta? Porque se você considerar como pessoa de sangue europeu que nasceu no resto do mundo inteiro, em qualquer lugar, eu sou europeu e eu quero ter filhos. Porque meu sangue é completamente de lá. E eu quero ter filhos. Então, se você considerar pessoas que nasceram no continente europeu, mas ignorar a origem, olha, todos esses islâmicos aí, muçulmanos, estão fazendo o que o povo destruído pelas novas morais e politicamente correto não querem. Estão tendo os filhos. Agora, europeu, de sangue europeu, que vive na Europa, assim, no geral, os europeus dos países ocidentais estão com menos desejo de terem filhos. Mas os do leste europeu, apesar de a gente falar muito de, tipo, eles estão com taxa de fecundidade muito baixa, isso já começou a se reverter, só que é um processo que leva muitos anos. Porque se recuperar do comunismo é uma coisa absurda. O comunismo é uma... Olha, aqui nesse caso eu não estou falando uma ideologia, qual que é a minha ideologia, coisa assim, como pensamento político, mas o comunismo, independente do que você acredite, velho, ele é uma coisa nefasta. Ele é uma coisa que destrói famílias, destrói gerações de pessoas, destrói sonhos, destrói vontade de continuar existindo, destrói vontade de produzir, de crescer. Então, tipo, isso é uma coisa que leva décadas para se recuperar. Hoje já é possível ver em países como a Polônia, Romênia, Eslováquia, países da antiga Iugoslávia, República Tcheca, um novo desejo de voltar a ter filhos e a população crescer. Só que é óbvio, foi uma população idosa muito grande. Então, até esse quadro virar completamente vai levar mais uns 20 anos. Mas o povo dessa região, principalmente o povo em idade fértil, quer ter filhos sim. Mesmo na Rússia, na Ucrânia, o jogo já está começando a virar. Mas ainda é uma coisa que vai levar algumas décadas para se recuperarem. Quanto à Europa Ocidental, realmente a coisa está indo para um declínio sem tamanho. Alguns países mais, outros menos, mas a coisa está indo para um declínio sem tamanho. Então vamos para o próximo. Este é um comentário, não lembro agora o vídeo, não está mostrando aqui. Deve ser provavelmente dos 5 povos europeus, do Gabriel de Northwester. Finlandeses são urálicos. Vamos comentar isso melhor. Porque assim, realmente, o povo fino-urg, eles são um povo descendente dos hunos, dos chineses que invadiram a Europa. Ou seja, tanto boa parte dos finlandeses quanto boa parte dos húngaros são descendentes de chineses. Então, a Finlândia e a Hungria são países de origem chinesa. Agora, todos os finlandeses são urálicos? São pós-urálicos, assim? São chineses? São asiáticos? Não. Pelo contrário, uma boa proporção dos finlandeses são europeus de sangue. Finlandeses são urálicos, né? Como eu tava... Desculpa, fui interrompido de novo. Mas então, boa parte deles são europeus ainda, tanto que eles têm olhos claros, pele clara. Eles não têm cara de asiático, a maioria dos finlandeses. Principalmente pega o finlandês da Lapônia. Ele é um fino-urg aí da vida, o finlandês da Lapônia, lá da terra do Papai Noel. Não, ele é loirinho de olho claro. Que nem um sueco ou um norueguês, né? É tão parecido quanto um russo também, né? Um russo de origem europeia. Então, isso é uma história meio furada, gente. Desculpa. Mas sim, os fino-urgs mesmo, esses são de origem chinesa, você tem razão nesse ponto. Porém, de resto, eles são de etnia nórdica de sangue, sim. Apenas tiveram uma mistura. Próximo comentário. Esse é do vídeo Jogos X Realismo, do Gabriel Mori. Indico Monty Blade, Warband. Esse é medieval e realista. O gráfico não é muito bom, mas vale a pena. Bom, cara, gosto de indicações de jogos. Infelizmente, não tô tendo muito tempo pra jogar.
Já joguei muito mais, tô querendo voltar a jogar com meu irmão e com alguns amigos e primos e quem sabe convencer a Ana a jogar comigo. Mas infelizmente nos últimos dias não ando dando tempo pra isso. Agora, sim, eu gosto de indicações de jogos novos, adoro testar eles e se for uma coisa muito legal, trazer pro canal aqui. Valeu, Gabriel. Agora temos esse outro comentário, que é de como os castelos eram por dentro do vídeo, da Patrícia Rodrigues. Queria ver os que criticam fazendo melhor. O interessante é o trabalho feito aqui. É fácil apontar os defeitos e falhas. Agora quero ver vocês criando seus próprios canais. Bom, Patrícia, obrigado pelo elogio e por pedir respeito aqui no grupo, no vídeo, para as pessoas entenderem. Realmente, eu sei, eu posso não ser a pessoa mais bela do mundo, ou, às vezes, não falar da forma mais bonita possível nesse mundo. Eu entendo. Mas sim, é exatamente isso. Eu tento fazer um conteúdo legal pra vocês. O meu intuito aqui não é mostrar minha aparência. Ou tentar me mostrar alguma coisa legal, assim, porque eu falo melhor que os outros. Não tenho a menor intenção disso. Eu quero trazer um conteúdo legal pra vocês. Sobre coisas medievais. E fico feliz que você tenha entendido, assim como muitas pessoas comentaram de forma semelhante neste vídeo. Muito obrigado, Patrícia Rodrigues. Um outro comentário no vídeo Casamento, Feudo e Mudanças, do André. Por sinal, tem uma história legal do André que eu vou contar depois, mas por enquanto vamos só responder o comentário dele. Muito bacana os vídeos do Projeto Feudo. Obrigado, André. Fico feliz que esteja curtindo. Então, a história do André é o seguinte. Eu tava outro dia no shopping com a minha noiva. A gente tinha ido um shopping aqui da região, que a gente tava precisando fazer umas comprinhas e... Ele é um shopping barato, que ele é um outlet, na verdade, não é um shopping mesmo. Aqui na minha região tem outlet, sim. E a gente tava comprando umas roupas baratas, então a gente foi lá. E aí, por coincidência, nesse dia, o André estava lá. E ele viu a gente dentro de uma loja. E ele, tipo, a gente tava nessa loja que ele viu, e foi logo depois que a gente saiu dessa loja, que provavelmente foi a hora que ele viu a gente saiu do shopping, pegou o carro e voltou pra casa. E aí eu lembro que no carro, enquanto eu tava no carro, ele foi comentando aqui nos vídeos, em um vídeo no canal mesmo, não lembro agora qual vídeo que era, foi comentando e conversando com a Ana, que é minha noiva, sobre ter visto a gente e coisa assim. Bom, André, eu fico muito feliz de saber que tem alguém da minha região que vê o canal. Saber que tem um amigo tão próximo assim, um nobre seguidor, tão próximo. Porque eu confesso que até antes, sim, eu vejo os números que aparecem aqui. 1.800 inscritos... Que por sinal eu posso dedicar realmente esse Docas Responde aos 1.800 inscritos, porque isso foi a marca recorde que a gente chegou aqui no canal até agora. Mas enfim, eu vejo essas marcas, mas eu conheço meus amigos meus, que já eram amigos meus antes de fazer o canal, ou que eu conheci fora do canal e depois passou a assistir. Essas pessoas eu sabia que viam o canal, mas eu nunca tinha visto ou ouvido falar de um inscrito meu assim, na vida real. Eu sei, pode parecer bobo pra vocês, mas tipo, eu sou um canal pequeno, então tipo, apesar de ter esse número agora, é um canal pequeno ainda, então tipo, eu nunca tinha cruzado na rua com um cara falando assim, velho, eu sou seu fã, velho, eu acompanho você. Eu nunca tinha acontecido isso comigo antes. Então pra mim é uma coisa tão legal ver isso, sério. Por saber que realmente tem gente de perto vendo. Saber que... Não que eu não fique feliz por ter gente de longe vendo. Mas por ver isso refletir na realidade. Isso de perto acontecendo. É legal ver isso. Não tô falando que seja ruim ter inscrito de longe. Eu acho ótimo também. E acho mais legal ainda quando eu conheci de por algum motivo encontrar vocês fisicamente. Pra mim é uma experiência indescritível isso, sério. E assim como muitos de vocês são fãs de mim, eu sou fã de vocês também, por acompanharem, por fazer parte dessa comunidade legal que eu tô tentando construir com vocês. E agora temos mais um comentário, que esse é o do WhatsApp. Provavelmente eu não vou lê-lo aqui como esse, porque esse aí foi uma conversa, não um comentário, e uma conversa no grupo. Então, tipo, todos aqueles que já fazem parte do grupo aqui do Projeto Feudo. O grupo chama Projeto Feudo. O canal chama Príncipe Lucavite, a página chama Príncipe Exilado. Tem vários nomes aí no meio, mas é tudo uma coisa só. Então, gente, esse daí é do Rodolfo. Ele veio conversar comigo no sábado. Ontem, no caso. Ontem, do dia que eu gravei. Que eu tô gravando isso no domingo. Ele veio falar comigo e eu achei super interessante. Porque ele veio falar sobre... Ele sabia que eu tava construindo o Projeto Feudo. Então ele teve uma brilhante ideia lá. Que pelo visto ele tá utilizando na casa dele, coisa assim. E quis passar pra mim a ideia também. Que é sobre a produção própria de tijolos. Sim, é engraçado, né? Pode parecer. Velho, você vai querer ser tão medieval assim a ponto de produzir seu próprio tijolo? Então, tá aí uma coisa muito curiosa. Não, e ele falou, tem até uma máquina, um tijolo ecológico lá, porque ele tem uma forma de Lego e aí ele só encaixa. Ele não ser queimado porque ele é cimentado. Ele é produzido a partir de cimento e outra matéria-prima. Então, legal pra caramba. Só que assim, primeiro, Rodolfo, muito obrigado pela ideia. Eu curto pra caramba essas coisas de fazer eu mesmo. Eu tô fazendo muito do Feudo eu mesmo justamente por isso. Também em partes porque ou eu não tenho dinheiro pra pagar alguém, ou as coisas que eu teria dinheiro pra pagar alguém pra fazer, coisa simples assim. Os caras que eu tento contratar
na hora sempre miam as coisas, então é complicado mesmo, mas assim. É meio difícil falar isso porque pode não ser uma verdade absoluta em tudo, mas normalmente tijolos não são coisas medievais. Sim, eu sei, pode parecer absurdo o que eu tô falando, mas é verdade. Tá bom, depende do país, depende da realidade, depende da localização da região e do povo europeu, no momento da Idade Média, coisa assim. Tá, depende disso, é verdade, mas no geral, tijolos eram muito raros de serem utilizados ao longo da Idade Média. Lógico, caso a caso. Por exemplo, ibéricos, franceses, até na Iugoslávia, Itália, coisa assim. Regiões mais próximas do que foi Roma e que puderam absorver mais tecnologia romana. Nesses casos era mais comum o tijolo, mas fora deles, tijolo é uma coisa rara. Pelo menos no começo da Idade Média. No final talvez fosse um pouco mais comum. Mas ao longo da Idade Média, as construções de alvenaria, assim, construções concretadas, cimentadas ou com argamassa, vai, que eles não usavam cimento, concreto como é hoje, eram de pedra. Por quê? Porque pedra era uma coisa fácil de ser obtida. E porque o povo não tinha muito essa técnica de produção de tijolos. Então, tipo, tijolo é uma coisa meio não medieval. Por incrível que pareça. Apesar de tudo, tipo, o castelo da minha família, por incrível que pareça, por mais que seja uma raridade de tijolo na Idade Média, ele é um dos raros exemplos de castelos antigos feitos de tijolos. Sisak é possivelmente o castelo medieval mais antigo feito de tijolos no mundo. E é bizarro, porque não é nenhuma região de origem latina em si. Mas Sisak é um castelo de tijolos, mas no geral castelos de tijolos eram muito raros. Tanto que eu fui visitar vários castelos ao longo da Europa e o único castelo fora da Península Ibérica que eu vi ser feito de tijolos era o de Sisak. Todos os castelos de tijolos que eu vi foram na Península Ibérica. Então, tipo, na França eu não vi muito de tijolos. Na Itália os que eu vi eram de pedra também, não eram de tijolos. Ou eram romanos, e então também não conta como medieval, né? Ah não, minto. Castelo Papal em Roma é de tijolos também. Mas enfim, é uma exceçãozinha aí. E lá era Roma, é a continuação de Roma mesmo. Então, o tijolo é uma coisa muito pouco medieval. Apesar de tudo, eu gosto muito da ideia da produção artesanal das coisas. E eu sei, principalmente no mundo de hoje, a menos que eu faça tudo de pedra e consiga pedra e fazer tudo o que eu quiser, eu sei que vai ter muita coisa que eu vou ter que utilizar tijolo. Né? Então, eu acho muito válida a sua ideia, gostei muito. Sinceramente, gostei bastante da ideia de poder produzi-los. Castelo mesmo, eu confesso que eu não vou construir tijolos porque eu quero uma coisa mais pedra mesmo, mais robusta. Apesar do meu castelo, meu não, da minha família ser de tijolos, o meu castelo particular, eu planejo montar com pedra. Por esse motivo que eu falei aqui. Agora, eu acho que por esse vídeo é isso. Fiz muitos comentários aqui, muitos comentários legais. Adoro falar com vocês, nobres vassalos, nobres seguidores deste canal. Tô feliz da vida com vocês, falando com vocês aqui. A essa hora, hoje foi o dia que eu vim lavar roupa, então eu tô aproveitando esperar secar a roupa, por isso eu tô gravando aqui. Depois eu conto mais sobre essas aventuras aí pra vocês. Mas minha noiva deve estar me esperando lá em casa. E eu tenho que voltar pra ela antes que eu seja visto como um mau esposo, coisa assim. Não é uma coisa legal isso. Mas muito obrigado, nobres vassalos. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Like se gostou aí e falou.